Já começa a contar o cronograma, 15 minutos de apresentação, mais 5 perguntas e respostas. Pode começar, Henrique, por favor. Bem, então, né, boa noite a todos. Eu e o Pedro vamos apresentar a iniciativa do Itabaja. Então, primeiramente, né, em 2026, a iniciativa do Itabaja, ela está completando 30 anos. Ela já é uma das iniciativas mais antigas do H8, né? Já passou aí por diversas gerações de itanos que vão ali construindo projetos extremamente avançados de, principalmente ali foco em engenharia mecânica, né? Que é você pegar ali do zero os estudantes de graduação para construírem um carro off-road que vai suportar qualquer tipo ali de obstáculo, de pista e colocar a prova ele, colocar ele em prova em diversos circuitos, né? E sempre ali aprimorando. Então, a gente, né, justamente faz ali a construção de um projeto Baja SAE a cada 2 anos, em que a competição, né, a associação SAE, ela requer que a cada esses 2 anos a gente construa um novo projeto do zero. Então, isso faz com que a gente consiga sempre ir passando esses conhecimentos que a gente adquire com a iniciativa para as próximas gerações, a ponto de ir sempre melhorando esses projetos, né? E a gente consegue passar por todas as etapas dele, indo desde lá do projeto mais conceitual, do projeto preliminar, até as partes mais avançadas de manufatura e de testes. Né? Então, recentemente, nós tivemos aí nossos dois últimos projetos da iniciativa. O Montenegro, ele foi aí o último carro 4x2 que a iniciativa fez e que ele correu, se eu não me engano, entre os anos ali de 2021 e 2023. E o nosso último projeto, o Comet, que visou ser o primeiro projeto 4x4 da nossa iniciativa, né, que tivesse essa tração nas quatro rodas e que isso introduziu, assim, tipo, liberou pra gente diversas outras áreas ali de estudo para realmente aprimorar os nossos projetos, porque a gente vê isso, né, nas outras equipes também, na competição, que tá tendo muito essa migração do pessoal de ir desses projetos mais simples, 4x2, para os projetos 4x4. E como nossas principais conquistas recentes, a gente tem o quê, né? Depois do Comet, nós iniciamos o nosso novo projeto, né? O Comet ele já se aposentou na competição de março desse ano e nós introduzimos o projeto do Chavante, que visa ser o nosso segundo projeto 4x4 e que visa melhorar, né, esse aspecto dinâmico, né? Tanto questão de conforto, enfim, né? A gente fez todo ali um levantamento, né, dos líderes para saber o que que a gente poderia melhorar. Nós também conseguimos já finalizar esse projeto, né, e também já fazer a manufatura dele, né? Nós já estamos nos preparando aí para a nossa próxima competição e já estamos ali, né, no processo de manufatura para poder correr pela primeira vez com esse carro. Além disso, percebemos aí nesses 2 últimos anos que a gente teve uma retenção muito boa dos nossos membros, né? Há 2 anos e meio, a gente tinha ali menos de 10 membros, era uma equipe muito pequena, mas com a T28, a T29 e a T30, a gente conseguiu aumentar bastante o número, né? Indo para 19 membros, em que 12 deles são veteranos, né? Então, além de a gente conseguir captar mais membros, a gente também conseguiu reter mais eles, né? Tanto que a gente também possui membros até do quinto ano, que estão até prestes de se formar e que mesmo assim, né, querem ali continuar participando do projeto, das competições. E aí então entramos, né, nesse projeto de Chavante, que a T30, né, que acabou de entrar também, já está participando aí, né, do desenvolvimento dele, da manufatura, e a gente já percebeu ali os principais problemas técnicos que a gente, né, desafios que a gente se deparou, principalmente com essa questão do 4x4, né? No Comet ali, o primeiro protótipo 4x4, a gente teve dificuldades da integração, né? Você tem ali a introdução de componentes, de mecanismos mais complexos, principalmente, né?
que envolvem a área do cockpit, que fica o piloto, então você tem tanto que cuidar dessa transmissão da potência para a dianteira, quanto também da segurança do piloto, né, para garantir que ali os componentes que vão ficar perto dele sempre vão estar bem protegidos e também que não vão machucar ele, né? E também garantir, né, justamente, né, aquele comportamento dinâmico, que você vai conseguir ali integrar todas aquelas áreas do carro, né, suspensão, ergonomia, transmissão, tudo numa coisa só, para que todas as partes do carro fiquem bem, né? E, né, nós temos, então, depois da finalização do projeto, nós temos o início da nossa manufatura, né? A gente conseguiu ali durante o mês de julho terminar, né, o projeto do Chavante e nós já demos início à manufatura desse novo carro, né? Em que a gente já até conseguiu finalizar o cockpit dele para correr para próxima competição, que eu já vou falar daqui a pouco, ali em outubro, né? E aí, nesse quesito, a gente também já conseguiu fazer algumas melhorias, já identificou os desafios, né? Principalmente aquela questão de você garantir que você vai transpor, né, do seu projeto para a vida real de uma maneira precisa, que você tenha ali, né, aquela previsibilidade, que você realmente projetou algo que vai funcionar da maneira que você realmente queria, né? E, né, então, depois de finalizar esse projeto que a gente pretende, tem a questão da validação, né? Depois que a gente finalizar ali, conseguir rodar com o carro, a gente precisa justamente o quê? Fazer aquela coleta de dados para que a gente possa, primeiro, né, passar esses conhecimentos, sempre deixando catalogado para as próximas gerações que vão vir para o Baja. E também, né, assim, a gente precisa dos equipamentos, e do conhecimento necessário para conseguir realmente ter ali resultados que sejam realmente úteis, que a gente consiga aproveitar para os nossos próximos projetos, né? Principalmente ali a questão do 4x4, que ainda para a gente, né, mesmo tendo o Comet, ainda assim é uma novidade, né? E também, né, sobre os desafios financeiros, nós temos a questão de peças que a gente precisa mandar para a usinagem, que elas são mais complexas, né? Então, a gente já tenta entrar em contato com laboratórios aqui dentro do ITA, né? Por exemplo, lá no MOF, no CCM, para utilizar as máquinas. A gente ainda tem certa dificuldade, mas nesse aspecto, inclusive recentemente, a gente conseguiu entrar em contato com o professor José Roberto, do Departamento de Eletrônica, para utilizar uma das máquinas CNC do departamento. Então, isso já permite a gente tanto reduzir esses custos, né, de usinagens dessas peças mais complexas, quanto também permite a gente criar esse conhecimento, né? Em vez de simplesmente mandar o material para fora e alguém vai lá e fabrica ela, né, tendo que pagar uma certa quantia, você consegue economizar essa quantia e, além disso, desenvolver esse conhecimento, né? Para que já o pessoal consiga ter esse desenvolvimento interno, né? Questão da manufatura, consegue fazer as partes com um prazo um pouco mais curto ali, realmente a demanda, né? Garantindo ali uma certa precisão de como você realmente quer aquela peça. E então, né, depois dessa manufatura, nós temos justamente os nossos eventos que a gente planeja participar aí, né, nesse ano de 2026 e também ali mais no começo de 2027. Bem, em outubro desse ano, né, nós vamos ter ali dois eventos, né? A Feira de Iniciativas da Itaex, que vai ser ali em outubro, e logo em seguida nós já temos a participação na competição regional Sudeste da Baja SAE, que vai ser dia 14 de outubro. Então, para esses dois eventos, a gente já planeja justamente o quê? Finalizar a manufatura do nosso carro para conseguir levar ele pronto para esses dois eventos, né? Primeiro, para a feira de iniciativas para mostrar o nosso novo projeto, como ele está ficando, né? Todas as especificações dele, e para a competição regional, justamente para fazer as primeiras validações. E depois de participar dessa competição, então a gente iria, né, para aí sim seria uma competição maior, que é a competição nacional da Baja SAE, que aí sim, né, todas as universidades do Brasil vão participar, né? São mais ali de 50 equipes que participam dessa competição.
E então, né, para as nossas metas, a gente tem, né, para a Regional 2026, fazer uma validação do nosso protótipo ainda 4x2. Porque nós discutimos bastante isso e por conta da complexidade do 4x4, né, dos diversos problemas que a gente teve aí com o nosso último protótipo, a gente optou por ir nessa competição ainda 4x2 para fazer a validação ali do restante dos subsistemas. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, simplesmente optasse, ah, não, vamos deixar essa competição e vamos focar na próxima, a gente poderia ter muito problema de questão de prazo. Assim, quando você coloca a competição ali como prazo, você obriga a equipe a realmente trabalhar. A gente já teve ali experiência com isso, de assim, ah, não, vamos, talvez, sei lá, deixa para a próxima competição. Mas aí, né, o pessoal pode acabar postergando, tem a questão das férias de verão, que os alunos gostam de voltar mais para casa. Então, garantindo esse 4x2, essa versão um pouquinho mais simples para a competição agora em outubro, a gente já consegue ter ali 4 meses só focando no 4x4, que foi justamente a parte que a gente teve mais dificuldade no nosso último carro. Então, né, a gente consegue garantir ali tudo que a gente já tem mais know-how para essa competição. E aí, a parte que a gente tem mais dificuldade, que precisa fazer mais pesquisa, a questão da manufatura também é mais complicada, a gente consegue focar só naquilo. Então, a gente consegue, né, deixar ele bem mais seletivo. E também com isso, a gente também já deixa, né, os membros mais motivados, participando da competição, né? O clima lá de competição, do pessoal realmente, né, se empenhando lá, fazendo as apresentações, vendo o carro realmente correr, joga, né, o empenho do pessoal lá em cima. O pessoal realmente gosta de ver o carro correr. Então isso também já ajuda o quê? A deixar, a manter a liderança atual dos nossos membros, né, tanto da 28, da 27, até mesmo da 26, quanto também atrair os novos membros que vão entrar no ano que vem, né, pela T31. Então, essa foi a nossa apresentação por hoje. Eu agradeço a atenção de todos e agora eu vou ficar disponível aí para tirar as dúvidas de vocês. Show de bola, Henrique. Muitíssimo obrigado, parabéns. Itabaja, fantástico. Equipe como um todo, né? Ano passado, conseguindo aí completar o Enduro, foi, enfim. Vamos para as perguntas e respostas. Mui, por favor, presidente da Itaex, bem-vindo, né? A bordo aí. Obrigado, obrigado. Primeiro, parabéns à equipe, parabéns. É muito bom ver a presença, a gente ter um privilégio ter a presença aqui do nosso reitor aqui conosco. Obrigado pela presença, Lourenço. E de novos, né? Rui, bem-vindo também, Rui. Bom, mas sobretudo parabéns à equipe, né? O Guilherme mencionou o desafio que vocês enfrentaram nos últimos anos, completar o Enduro, né? Com certeza nós estávamos acompanhando e vibrando junto com vocês. Me chamou a atenção na apresentação as dores, né, os desafios de acesso. Vocês colocaram como acesso aos laboratórios, em particular ali o CCM e o Hangar Lab, né? O antigo MOF. Eu queria, então, devolver a pergunta: o que que nós podemos fazer para apoiar vocês a terem acesso e se há alguma já forma da gente apoiar de imediato para que essa dor seja suprida? Porque a gente sabe do empenho, do trabalho nas férias, que vocês não param. Eu tive em janeiro, vocês estavam trabalhando, vocês estavam se esforçando para conseguir os resultados. Então, como nós podemos ajudar mais a equipe de vocês em relação, por exemplo, aos laboratórios? Sim, então, eu tive uma conversa bem recente, né? Inclusive foi essa semana mesmo, com o professor José Roberto da Eletrônica, e ele já está ali revivendo uma máquina CNC do departamento de eletrônica e que está com bastante disponibilidade. Tanto que foi até engraçado porque assim, ele falou: ah, pessoal da Androids vem me procurar também. Então, assim, tipo, esses maquinários, pela minha visão que eu tive, né, nesses últimos dias,
eu vi que assim, muitos ou estão disponíveis ou falta manutenção. Então, talvez justamente meio que pesquisar aí com as divisões do ITA para ver quais maquinários elas têm, né, a disponibilidade, justamente para ver, precisa de alguma manutenção? O que está impedindo as pessoas de usarem aquela máquina? Tanto que, né, o professor José Roberto, ele comentou assim, tipo, a máquina que estava lá tava parada, assim, quase ninguém usava. Foi ele chegou lá, vou tentar aqui, né, reviver ela. Tanto que ele conseguiu, ele já tá usando para algumas coisas da eletrônica. Só que aí justamente, né, ele tá querendo até abrir um projeto também para o que adquirir as coisas para fazer a manutenção, para realmente manter essas máquinas funcionando e operando. Mas, Henrique, especificamente em relação ao MOF, ao Hangar Lab e ao CCM, tem alguma coisa específica que você tem em mente que a gente possa fazer? Então, em questão ao Hangar Lab, eu diria talvez a questão de horários de funcionamento, né? Assim, tem algumas máquinas que a gente consegue usar lá, mas muitas vezes eu percebo que o horário de funcionamento é é, meio curto, né? A gente tem aula ali normalmente das 8 da manhã às 4h30. E qual é o horário que o Hangar Lab normalmente fica aberto, pelo menos por agora? Das 8 às 4h30. Então, assim, a gente consegue usar ali de vez em quando, mas muitas vezes a gente não tem esse acesso justamente pela falta de tempo ali, né? Não bate os cronogramas. Ficou claro. Obrigado e parabéns de novo. Muito obrigado. Guilherme? Deu problema aqui no meu fone, perdão. Entrou numa ligação aqui bem agora. É, mais perguntas? Caso não tenha, então eu encerro aqui. Mais uma vez, Henrique, parabéns, a você.